a novela da prisão do Lula parece ter chegado ao fim. Mas haverá consequências disso, com certeza. Ontem, então, dia 7 de abril, Lula finalmente se entregou à polícia, como deveria já ter sido feito depois de 26 horas de atraso no encerramento do prazo que o juiz haveria dado para ele se entregar. Ele então entregou-se à Polícia Federal. É importante perceber que o Lula ele é um símbolo de tudo, de toda uma ideologia do PT. O que eu já falei, muitas pessoas falam por aí também. E de fato é isso. O que ele disse no discurso lá, ele está certo, ele tem consciência do que ele falou. Ele disse que prendem ele, mas as suas ideias continuam livres. É evidente, ele tem consciência disso. É isso que, na verdade, o PT, através dele, quer fazer. É disseminar a ideia, disseminar a ideologia, para que esta cresça independentemente se Lula vai estar livre ou vai estar preso. Pois afinal de contas, o Lula um dia vai morrer também, como todo ser mortal. E a ideologia? Essa não pode morrer. E aquelas pessoas que riem, que dão risada, que debocham, quando você fala que o PT é sim uma organização criminosa, fundamentada em ideologia comunista, essas pessoas precisam perceber que a ideologia comunista ela é mais forte do que meras aparências. Essa se enraiga de tal maneira em todos os sistemas que você nem percebe ela. Que ela pode surgir aos poucos no teu lado, na tua convivência, e você acredita ser uma coisa normal, simples, corriqueira, que faz parte do sistema. Mas na verdade não, ela está crescendo e ela vai tomar conta de ti como um câncer toma conta do órgão aos poucos. Mas eu queria falar especialmente de uma coisa muito triste, lamentável mesmo assim, entre todas muitas coisas lamentáveis do nosso Brasil, que aconteceu ontem, que foi aquele vergonhoso rito religioso que fizeram em cima de um palanque com o pretexto de homenagear a finada esposa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Marisa Letícia. Foi vergonhoso aquilo, ver que padres legitimamente ordenados, que receberam um sacramento, que devem obediência ao magistério da igreja, à Santa Igreja, e além de tudo um bispo, apesar de emérito, mas bispo da igreja, sucessor legítimo dos apóstolos, estar ali junto de um criminoso num palanque transformado em altar para celebrar uma missa e ainda com cartazes de feminismo, ideologia de gênero, aborto, sim ideologia de gênero, tudo que a igreja recusa veementemente, coisas que a igreja já vive dizendo toda hora, Papa Francisco, Bento XVI, João Paulo II, Paulo VI, Pio XII, todo mundo já disse e repetiu e não entra na cabeça, parece, das pessoas, porque não querem, porque inteligentes são o suficientes para entenderem e escutarem a voz do Papa e de todos os sábios, padres e bispos que tem no mundo inteiro. Não entra neles que não podem se associar a estas pessoas, a essas manifestações públicas, não podem. Porque o ministro ordenado carrega consigo a imagem da igreja. Independentemente que ele venha numa rede social dizer, era a minha opinião pessoal, não interessa. A tua opinião pessoal tu diz ao ouvido de alguém. Mas tu não pode, como membro em exercício da Santa Igreja,
aparecer publicamente ao lado de um criminoso, como se ele fosse um santo. E Dom Ângelo Sândalo Bernardino, o bispo emérito que estava lá e que presidiu essa efêmera liturgia, ele cometeu um sacrilégio. Você entende? Um bispo cometeu um sacrilégio com consciência do que estava fazendo. Além de desafiar a própria igreja, a quem ele deve obediência. E o Papa? E o Núncio Apostólico? Com certeza eles sabem disso. Esperamos alguma atitude deles? Não sei. Isso são coisas, digamos, administrativas, que a igreja vai ver entre eles, os membros da igreja. Mas os católicos foi um escândalo. E vamos lembrar o que Jesus comentou no Evangelho sobre o escândalo. Aqueles que escandalizam os fiéis. Seria melhor que amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e jogassem no mar ou no abismo. É importante entender que eles não são a igreja. Lá estava um bispo, estava um ou dois padres, agora não me lembro direito, e estavam outros membros de outras religiões. Né? Aqui eu estou falando só do clero católico. Eles não representam a igreja, eles não estavam lá em nome do Papa, não estavam em nome dos bispos do Brasil, não estavam em nome de todos os católicos, eles não estavam lá representando a igreja, estavam lá por uma atitude pessoal deles, livre deles, mas inconsequente, irresponsável, e que terá consequências. Já teve. A primeira consequência foi o escândalo dos fiéis católicos, e outras podem ter também. Então vamos rezar muito os cristãos católicos pela igreja, vamos rezar pelo clero, pela igreja, pelo Papa, e depois vamos rezar também pelo Brasil, porque só prender Lula não significa fim da corrupção. Só prender Lula. Prender Lula é o início, tem que ser um impulso novo agora. Já havia havido outras prisões, tem que ser um impulso novo agora para continuar na luta contra a corrupção e eliminar de vez todos os membros dessa organização criminosa que se criou no Brasil, para possivelmente se criar um novo sistema político mais justo e honesto, que pense no povo e não nos próprios bolsos de quem lá chega através do voto.